Embora seja provável que o texto completo de Tomás, escrito em cóptico, remonte ao terceiro ou quarto século depois de Cristo, é também provável que o original tenha sido escrito em grego, talvez em data muito mais recuada. Helmut Koester, estudioso do Novo Testamento, argumenta que o Evangelho de Tomás contém uma coletânea de ensinamentos que são anteriores aos evangelhos do Novo Testamento. Se o evangelho mais antigo do Novo Testamento, o de Marcos, vinha a ser de cerca de 70 depois de Cristo, o de Tomás, argumenta ele, pode ser anterior em uma geração. Embora numerosos estudiosos contestam a datação feita por Koester, esse evangelho descoberto há menos de 50 anos lembra de fato, de algumas maneiras, o tipo de fonte que os autores de Mateus e Lucas usaram ao relatar suas próprias versões. Por que teria sido suprimido esse evangelho, bem como muitos outros que permaneceram desconhecidos por quase 2000 anos? Fazendo originalmente parte da biblioteca sagrada do mosteiro mais antigo do Egito, esses livros foram enterrados, ao que parece por volta de 370 d.C., depois do arcebispo de Alexandria ter ordenado aos cristãos em todo o Egito que os evitassem, julgando-os serem textos heréticos, e lhes exigido a destruição. 200 anos antes, essas obras já haviam sido atacadas por outro bispo ortodoxo fanático, um chamado Irineu de Lyon. Ele foi o primeiro, tanto quanto sabemos, a considerar os 4 evangelhos do Novo Testamento como canônicos e a excluir os demais. Aflito porque dezenas de evangelhos circulavam entre os cristãos em todo o mundo, incluindo sua própria congregação de imigrantes gregos residentes na Gália, Irineu denuncia como hereges aqueles que se jactam de ter mais evangelhos do que realmente há, mas na realidade não tem evangelhos, mas textos cheios de blasfêmias. Só os 4 textos do Novo Testamento, insiste Irineu, são autênticos. Qual teria sido o seu raciocínio? Declara que, assim como só há 4 principais ventos, 4 cantos do universo e 4 pilares sustentando o céu, só pode haver 4 evangelhos. Além do mais, acrescenta, só os textos do Novo Testamento foram escritos por discípulos de Jesus, Mateus e João, ou por seus seguidores, Marcos, discípulo de Pedro, e Lucas, discípulo de Paulo. Hoje, poucos estudiosos do assunto concordam com Irineu, embora os evangelhos do Novo Testamento, como aliás os que foram descobertos em Nag Hammadi, sejam atribuídos a discípulos de Jesus. Ninguém sabe realmente quem os escreveu. Além disso, o que de fato conhecemos sobre sua datação torna extremamente improvável, em todos os casos, as suposições tradicionais. Ainda assim, as declarações de Irineu lembram-nos que a coletânea de livros que chamamos de Novo Testamento foi informada em data tão tardia quanto nos anos 180 e 200 d.C. Antes dessa época, inúmeros evangelhos circulavam por todas as comunidades cristãs espalhadas pela Ásia Menor, Grécia, Roma, Gália, Espanha, África. Mas em fins do século II, bispos da igreja que se consideravam ortodoxos rejeitavam todos eles, menos os 4 evangelhos canônicos, denunciando os outros, nas palavras de Irineu, como um abismo de loucura e blasfêmia contra Cristo. Irineu queria consolidar grupos cristãos ameaçados de perseguição em todo o mundo. Os evangelhos que endossou contribuiu para institucionalizar o movimento cristão. Os que denunciou como heresias não serviram aos propósitos da institucionalização. Alguns, pelo contrário, insistiam que a pessoa buscasse acesso direto a Deus sem mediação da igreja ou do clero. O Evangelho de Tomás, conforme notado antes, alega oferecer ensinamentos secretos, inteiramente diferentes dos de Marcos, Mateus, Lucas e João. De acordo com Marcos, por exemplo, Jesus apareceu pela primeira vez proclamando que o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Segundo ainda Marcos, o mundo estaria prestes a sofrer uma transformação cataclísmica. Jesus predisse agitação, guerra, conflito, sofrimento,
seguidos por um evento de importância mundial, a vinda do reino de Deus. No Evangelho de Tomás, no entanto, o reino de Deus não é um evento que se espera que aconteça na história nem em um lugar. Seu autor parece ridicularizar essas ideias. Jesus disse, segundo o Evangelho de Tomás, se aqueles que vos guiam dizem a vós, Senhor, o reino está no céu, então as aves do céu vos precederão. Se vos dizem, está no mar, então os peixes vos precederão. Em um outro trecho, o reino representa um estado de autodescoberta. Ao contrário, o reino está entre vós e está fora de vós. Quando vierdes a vos conhecer, então vos tornareis conhecidos e compreendereis que sois vós os que são os filhos do Pai vivo. Os discípulos, contudo, confundindo esse reino com um evento futuro, persistiu em fazer perguntas ingênuas. Quando virá o novo mundo? Disse-lhe Jesus. O que procurais já veio, mas vós não o reconhecestes. De acordo com o Evangelho de Tomás, portanto, o reino de Deus simbolizaria um estado transformado de consciência. De acordo com o Evangelho de Tomás, portanto, o reino dos céus simbolizaria um estado transformado de consciência. O indivíduo entraria no reino quando obtivesse o autoconhecimento. Esse evangelho pregava que quando o homem viesse a conhecer a si mesmo no nível mais profundo, também viria a conhecer a Deus como a origem do seu ser.